Justiceiro, Homem-Aranha, mas também o que esses dois primeiros episódios de Demolidor Renascido têm a nos contar sobre Mulher Hulk, a Viúva Negra e até o Hulk Vermelho. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos desmontar o episódio 1 e 2 de Demolidor Renascido, pegando todos os detalhes, as referências, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. O nome do episódio é Meia Hora do Céu, que representa o pequeno instante de felicidade do Matt Murdock com o Fogg e a Karen Page antes do demônio de Hell's Kitchen precisar retornar e o inferno chegar na vida deles. O episódio começa com imagens de Nova York viva, mas com os personagens jogando conversa fora e mencionando que as pessoas estão saindo de Nova York. Ou seja, a cidade está em crise. O Matt e a Karen estão numa relação de pura amizade e junto do Fogg eles abriram uma firma de advocacia, do jeitinho que eles planejaram fazer lá no final da terceira temporada da Netflix. A Kristen McDuffie tá tirando o sarro do Fogg porque ele não trabalha em uma empresa grande mais. O tipo de coisa que ele estava sim fazendo lá na terceira temporada. Mas esse momento dos dois é importante para demonstrar para nós que a Kristen também vai sentir a perda do Fogg por já ter tido essa relação com ele. Já Cherry, o policial, está aposentando, porque ele acha que os vigilantes são o futuro, uma vez que vigilantes fazem o que quer e são celebrados, enquanto ele, como policial, seria processado se fizesse isso. Esse posicionamento dele é importante para o futuro do personagem, já que põe ele, de certa forma, lado a lado com os policiais que o Matt vai combater. A detetive Kim, que está ali conversando com ele, de fato existe nos quadrinhos e apareceu numa história dos X-Men. Isso pode indicar que é uma personagem que vai retornar ainda. Aquele momento de felicidade e tranquilidade termina com a Karen falando pro Matt arrumar óculos novos. Esse comentário é quase metalinguístico. É como a série dizendo pra gente que tá na hora de superar a fase da Netflix e pôr o personagem num novo contexto. Lá fora, o Fogg confessa não ter contado sobre o cliente escondido porque não queria dar um motivo para o Matt. Ou seja, ele ainda não gostava do lado vigilante do amigo, porque ele se arriscava demais. E talvez esse seja um dos maiores motivos para o Matt ter abandonado a vida de vigilante depois dessa introdução aqui. Fogg se preocupava com a sua vida, mas no fim foi Fogg quem morreu. É aqui que chega o agente Poindexter. Na terceira temporada do Demolidor, ele foi apresentado como um agente do FBI que eventualmente foi manipulado pelo Rei do Crime para fazer as suas vontades, chegando até a usar o traje do Demolidor. Só que no fim ele notou que estava sendo manipulado e foi atacar o Wilson Fisk, o que deu início àquela briga tripla do Rei do Crime contra o mercenário contra o Demolidor. Foi nessa cena também que o mercenário quebrou as costas, ficou paraplégico. Mas no finzinho daquela temporada ele passou por uma cirurgia que recuperou seus movimentos e fez ele despertar com aquele olhinho de alvo bizarro. Aquela cena foi a promessa de nós vermos o agente Poindexter se tornando o clássico arqui-inimigo do Demolidor que nós conhecemos dos quadrinhos, com um visual de alvo na testa e tudo mais. Só que apesar do episódio dar muitas pistas e fazer um teaser assim com esse visual de alvo, no fim das contas ele só aparece como um mercenário genérico, sem nenhum símbolo da mira na testa, mas pelo menos as suas habilidades estão de acordo. A luta é violenta, é visceral e nos mostra ambos usando as suas armas. Mercenário com lâminas e Demolidor com o seu bastão. Dá pra dizer que fez falta o mercenário usando cartas de baralho? Dá pra dizer, mas tudo bem. O Demolidor apanha muito aqui, mas isso porque ele tá enfrentando um igual. E essa sequência de luta é meio equivalente a todas as sequências de luta no corredor, assim, que todas as temporadas anteriores de Demolidor tiveram. Isso já é quase que uma assinatura da série, e é insano pensar que eles já começaram essa aqui com essa sequência para mostrar que não estão de brincadeira. Essa cena é uma baita pedrada para nós. A reação dos personagens é intensa. O Matt simplesmente joga o Poindexter lá de cima e a Karen entra em pânico, principalmente no momento em que houve um corpo cair do céu, deixando ela sem coragem de se virar, temendo ver o corpo do seu outro amigo no chão, mas felizmente era o vilão. A minha teoria é que o mercenário vai voltar como uma ameaça, afinal ele sobreviveu e está apenas preso, e é o inimigo mais icônico do Homem Sem Medo. A máscara do Matt cai sem um chifre.
representando que ele, naquele instante, perdeu um pedaço de si mesmo. Pedaço esse que ressurge quando a Karen Page volta a aparecer em sua vida. Só nessa sequência inicial, nós temos uma tonelada de possíveis referências a quadrinhos. Talvez a mais emblemática de todas seja a esse arco nos quadrinhos, onde o mercenário simplesmente vai atrás do Matt Murdock por vingança e acaba assassinando a Karen Page a sangue frio. Esse momento é extremamente marcante na história do Demolidor, porque assim como o tio Ben, a Karen Page, que era ultra importante nas histórias do Matt Murdock, nunca mais retornou. Inclusive, esse momento dos quadrinhos aconteceu em uma igreja, numa situação que foi adaptada lá na terceira temporada, porém sem o desfecho da morte da Karen. Outra história que esse inicinho de episódio me lembrou foi a vingança, enfim, do próprio Demolidor. Foi quando o mercenário reapareceu na vida do Homem Sem Medo, logo depois do Matt Murdock ter se restabelecido, ter encontrado um novo amor e ter se casado com a moça chamada Mila, que também era deficiente visual. O mercenário ameaçou matar a esposa dele e o Matt desceu ele na porrada e ia matar ele se o FBI não tivesse aparecido. Tanto pela ameaça que fez a sua esposa, quanto por ter matado a Karen Page lá atrás. É verdade que o Demolidor chegou sim a matar o mercenário, mas isso foi no arco Shadowlands, em que o Demolidor tinha se tornado um vilão para Hell's Kitchen. Afinal, ele tinha se tornado o líder do tentáculo e colocou seus ninjas para comandarem e guardarem aquela região. Com boas intenções a princípio, mas com o tempo ele foi sendo corrompido pela besta, que é o real líder do tentáculo. A morte do mercenário é icônica nesse quadrinho e acontece em uma cena que remete diretamente ao momento em que o mercenário matou a Elektra, lá atrás. Mas como eu já disse, esse aqui não era o Matt Murdock purinho. Matt, como um católico, tem esse código inquebrável de jamais matar alguém. Tanto é que em uma história mais recente, ele acredita que matou um cara por acidente. E isso faz ele ficar completamente quebrado. Chega até a desistir temporariamente de ser um super-herói, e até esse acontecimento serviu de desculpa para o Wilson Fisk, como prefeito de Nova York, levar adiante os seus planos. Isso tudo que eu contei, vale dizer, é no universo principal dos quadrinhos, tá? Nada de universo alternativo, porque se nós formos para o universo alternativo, em Demolidor End of Days, por exemplo, o Matt já matou o mercenário, já matou o rei do crime, eita, a lista é longa. Mas a última referência que eu tiro aqui dos quadrinhos vem da história em que o Fog Nelson morreu. Isso acontece quando o Fog foi visitar o Matt na prisão, em uma das várias vezes que o Matt Murdock foi preso, e acaba levando porrada até morrer lá. O Matt chegou a sentir o coração do Fog Nelson parar, assim como aconteceu aqui na série. E tudo isso foi a mando do Wilson Fisk. Porém, teve uma reviravolta. Várias edições depois foi revelado que o Fog ainda estava vivo, mas sobreviveu ao ataque e, na verdade, forjaram um funeral, enquanto ele estava sendo mantido escondido pelo Programa de Proteção a Testemunhas do FBI. Será que vão fazer coisa parecida aqui na série? E é só agora que chegamos à abertura da série, que mostra um novo Demolidor sendo construído a partir das ruínas do seu passado. Olha que poético. E muita gente pode se perguntar se essa série acontece antes ou depois da participação do Demolidor na série da She-Hulk. E considerando todo o contexto aqui, é quase certo que se passa depois. Afinal, no iniciozinho de Demolidor Renascido, nós vemos que o Matt Murdock está meio que à vontade com a sua persona de vigilante. Da mesma forma que ele estava à vontade com ela na sua aparição em She-Hulk. Portanto, vale lembrar que nessa história o Matt já tem a Jennifer Walters como uma ex. E eu particularmente adoraria uma participação especial da She-Hulk nessa história. Eu até perguntei a ele sobre essa possibilidade na minha entrevista. Now that Kingpin knows Matt's identity, he could go after the people that Matt loved, right? Does that mean that he's coming for She-Hulk? That would be something to see. Yeah. Yeah. No spoilers. I mean, yeah, I would pitch. You should give Kevin a call and pitch that to him. Oh yeah. I wanted to know, Charlie, what's like having an ex like She-Hulk? Look, I always say what happens in LA stays in LA. That's the only thing I have to say about that.
Vemos o Matt começando seu dia escolhendo seu terno, em paralelo com Wilson Fisk, que é meio que uma versão oposta dele. Não é à toa que essa imagem está de cabeça para baixo. Em alguns arcos dos quadrinhos, o sentido do tato do Demolidor é tão potente que ele consegue identificar as cores em tecidos e papel. Sinto que é isso que rolou aqui. O depósito usado para a reunião da máfia começa a ser mostrado pela pintura na parede. E ela é chamada de Ivan o Terrível, junto com seu filho, Ivan, e foi pintada em 1581. Essa pintura retrata um momento que é controverso, mas também histórico na Rússia. É o assassinato acidental do czar Ivan, que era considerado um santo, pelas mãos do próprio pai, Ivan o Terrível. Essa pintura foi controversa desde quando foi feita, porque ela está retratando um momento marcante do governo do Ivan IV, que teve muita paranoia e repressão. E segundo a história, o Ivan pai teria matado o filho em um ataque de fúria com um golpe na cabeça. Essa situação pode muito bem não ser coincidência. Afinal, quem foi que matou um familiar com uma porrada na cabeça foi o próprio Wilson Fisk, que assassinou o pai. Mas eu desconfio que essa pintura também pode ser uma representação, de certo modo, à relação do rei do crime com o Demolidor. Afinal, na história e na ficção, um personagem é considerado santo e outro personagem é considerado terrível. Outra pintura no espaço, e essa aparece bem escondidinha aqui, é o quadro O Pesadelo, de 1781. Essa obra mostra uma mulher de branco, mesma cor de roupa que a Vanessa usa, com um íncubo agachado no peito dela, sem mencionar esse cavalo bizarro aqui. O íncubo, na mitologia, é um demônio do sono, que chega para sugar as suas energias enquanto está dormindo, e muito provavelmente esses mitos surgiram da paralisia do sono. No contexto da série, essa obra pode estar representando a própria Vanessa tendo seus sonhos perturbados pelo seu marido, o rei do crime, que chega ali e muda os seus planos completamente. É importante lembrar que o Wilson e a Vanessa se conheceram e se apaixonaram bem em uma galeria de arte, onde ela era a vendedora. Então faz total sentido o local que ela escolheu para ser o seu ponto de encontro como rainha do crime estar cheio de obras de arte. Na reunião de mafiosos, existe uma menção de um deles usar um agasalho. Na série do Gavião Arqueiro, nos foi apresentada a Gangue do Agasalho, não à toa comandada pelo Wilson Fisk. Embora nos quadrinhos esses personagens não tenham nada a ver com o Fisk e sejam só alívio cômico e antagonistas do Gavião Arqueiro. Fisk conta que estava desaparecido, se recuperando. Ele está falando aí dos acontecimentos de Gavião Arqueiro e de Echo, onde ele tomou um tiro no rosto e depois foi curado. A proposta que ele apresenta à esposa também é uma tentativa desesperada de salvar o casamento. Em determinado momento, o Fisk até aparece com um reflexo na mesa, criando em si mesmo uma auréola, como se fosse um santo ou um anjo. Ou seja, alguém chegando com as intenções mais puras possíveis. E também um paralelo com o Demolidor, que usa o simbolismo de um demônio. O Matt está trabalhando junto com a Kristen McDuffie, e é revelado no episódio 2 que foi ele quem chamou ela para abrir aquela firma que parece estar dando muito certo. Nos quadrinhos, a Kristen era uma promotora pública que tinha uma relação bem amistosa, bem brincalhona com o Matt, mas eventualmente isso se tornou um relacionamento sério. Eventualmente, os dois se mudam para São Francisco e eles montam lá a empresa de advocacia que aparece aqui na série, Murdoch e McDuffie. O relacionamento dos dois era realmente muito, mas muito legal nas HQs. E só acabou mesmo por conta de um reboot que a Marvel passou. Aconteceram as Guerras Secretas e os quadrinhos do Demolidor foram zerados, com ele retornando com um traje preto, inclusive como um aprendiz. Vou falar mais sobre isso depois. Mas o fato dele ter terminado com a Kristen e até a identidade secreta dele ter voltado a ser secreta é algo que só foi explicado bem depois nas HQs. Não sei se você reparou, mas eu disse que nos quadrinhos a Kristen e o Matt ficam juntos em São Francisco. E quem é que diz que se mudou para São Francisco que não a Karen Page? O Demolidor, de fato, teve duas eras marcantes na cidade de São Francisco nas HQs. Uma dessas eras foi quando a identidade dele ficou pública, mas ele continuou agindo como advogado junto com a Kristen McDuffie. E outra era já é mais antiga, quando ele teve maior caso com a Viúva Negra e eles tentaram se tornar combatentes do crime juntos, vivendo um novo começo em uma nova cidade. O que será que isso pode significar para o universo cinematográfico?
Será que depois de tudo que rolar aqui, o Matt vai se mudar para São Francisco e ficar lá com a Karen Page? Ou será que a Yelena Belova, atual viúva negra dos filmes que tá para protagonizar Thunderbolts, vai aparecer na série? Essa história tem mais a ver com Thunderbolts do que você pode imaginar, a gente chega lá. A Kristen arma um date pro Matt e depois diz pra ele que nunca vai ficar de fora da sua vida amorosa. Então, se levar em conta o que a gente sabe dos quadrinhos, ela realmente não vai. A mulher com quem o Matt se encontra é a Heather Glenn, realmente um dos muitos interesses românticos do Matt nas HQs que apareceu nos quadrinhos lá nos anos 70. Matt anda todo desconfiado da candidatura do Fisk e eles se encontram para bater aquele papo. Nos quadrinhos, em uma reviravolta quando Wilson Fisk foi eleito prefeito de Nova York, o Matt Murdock aceitou a oferta do Wilson de ser o seu vice-prefeito, na tentativa, lógico, de cortar as pernas do rei do crime. Foi uma era bem interessante dos quadrinhos onde os dois pareciam trabalhar juntos, mas é claro que não deu certo. Fisk, prefeito, acabou no grande evento dos quadrinhos da Marvel chamado Devil's Reign, ou seja, Reinado do Demônio. Acontece que depois de ser eleito prefeito, o Wilson foi silenciosamente acumulando um exército para si mesmo, reunindo supervilões, capangas, todo mundo que iria fazer o que ele quisesse. E montou assim uma unidade Thunderbolts. Sim, uma equipe de Thunderbolts comandada por ele próprio como prefeito. Essa trama foi um inferno para os heróis que moravam em Nova York, incluindo o próprio Tony Stark. Vários deles foram presos pela unidade de Thunderbolts do prefeito, e isso me leva inclusive a pensar, será que nós vamos ver esses Thunderbolts do Wilson Fisk aparecendo na série também, conectando de algum modo a história do filme Thunderbolts com a história da série do Demolidor? Como eu já contei nos quadrinhos, o Matt tem um envolvimento com a Viúva Negra, apesar de que por lá era a Natasha Romanoff e não é a Yelena Belova. É até emocionante ver os dois conversando na lanchonete, parece um reencontro de velhos amigos, quando na verdade, da última vez que se encontraram, o Matt estava descendo porrada no Wilson. Na conversa, Fisk menciona que não tem filhos, mas tentou treinar alguém, o que não deu certo. Ele estava falando aqui, lógico, da Echo, mas a gente não precisa ir mais a fundo nisso. Já o Matt, apesar de dizer que também não teve um filho, nas HQs também teve um aprendiz, o Blind Spot, ou Ponto Cego, que é um garoto treinado em artes marciais, que estava treinando com o Demolidor inclusive, e o seu poder, na real, era um aparelho que ele desenvolveu para torná-lo invisível. Essa cena inteira é incrível, e uma promessa para o que o resto da série vai ser. Depois de ser eleito, o Fisk conta para Vanessa que sabe sobre o Adam. E eu pensei, Adam Sandler? Não, é um caso que ela tem ou teve, mas que o Wilson não vai matar o cidadão por conta disso. Mais um esforço dele para manter o casamento. Esse caso é outro dos motivos que leva eles a fazer terapia de casal. Mas eu aposto que quando o caldo engrossar, rei do crime vai mexer os pauzinhos e o Adam vai dessa para melhor. Na comemoração, uma pessoa suspeita pinta um muro. E é muito irônico que essa pintura tenha o Fisk com dois caras. Existe uma máscara descascando do seu rosto. E esse personagem pintando tudo é quase certamente o Mills. Ele é um super vilão que surgiu em 2016 nos quadrinhos do Demolidor. Não tem sua identidade nem o seu passado revelados, mas a pira dele é fazer umas obras de arte maquiavélicas com as suas vítimas. Ele tem sim habilidades especiais, como super força, mais velocidade, agilidade, e também tem uma capacidade de se ocultar, sendo difícil a detecção dele até para o próprio Demolidor. Lembra do Blind Spot, o aprendiz? Então o Mills arrancou os olhos dele numa luta só de sacanagem, o que deixou o Matt pistolíssimo. E só agora nós chegamos no episódio 2. Pô, se você tá assistindo o vídeo e tá curtindo, se inscreve aqui, pô. Que absurdo, não se inscreveu até agora. E deixa o like também para dar uma força. Eu adoraria ter a sua companhia aqui sempre, como parte da família Loquia. E para você que já tá sempre aqui, ó, beijo lá. Já conheceu o Super Saga? Já foi lá ver o que tá saindo em supersaga.com.br? Tô te esperando, você vai curtir. O episódio é dedicado a Kamar de los Reis, e esse é o ator que dá a vida ao Tigre Branco na série, que infelizmente faleceu antes do início da temporada. No discurso como prefeito, o Fisk menciona vigilantes como Demolidor, Justiceiro e Homem-Aranha, ou melhor, um cara com traje
de aranha. A Marvel já confirmou que não pode usar o Aranha do Tom Holland em séries do Disney Plus por questões contratuais com a Sony Pictures. De todo modo, o discurso estabelece que esses outros vigilantes ainda estão ativos em Nova York. Eu até imagino se ter tido um presidente como o General Ross, que depois se revelou o Hulk e depois foi preso, tem alguma coisa a ver com a eleição avassaladora do Wilson Fisk, ainda mais considerando a posição que ele adota contra vigilantes. Pequenas referências que aparecem aqui nessa cena são a empresa Pim Van Zyne, que pelo jeito está patrocinando o Ano Novo na Times Square, e foi apresentada lá em Homem-Formiga e a Vespa, como a empresa que estava sendo comandada pela Hope Van Zyne. Mas nós também temos uma referência ao musical Rogers, que foi introduzido lá na série do Gavião Arqueiro como uma piada, mas esse negócio tá virando mais sério do que eu gostaria. E eis que temos o Tigre Branco, a paisana, entrando em ação, porque vestido de super-herói, ele já tinha aparecido lá no primeiro episódio em uma matéria que estava rolando na TV durante a cena do bar. Nos quadrinhos, o Hector foi o primeiro herói a assumir a identidade de Tigre Branco e também foi o primeiro herói com origem latina na editora, e ele apareceu nesse quadrinho aqui antigaço, 75 na verdade, que tem um padrão bem diferente do que a gente está acostumado quando pensa em Marvel. Na série, ele foi apresentado como um veterano condecorado que atuou como contador durante 15 anos. Nos quadrinhos, o que é mencionado é que ele veio de Porto Rico para Nova York e adquiriu seus poderes quando encontrou esses amuletos místicos aqui, que concederam a ele mais força, mais agilidade, habilidades marciais, que são os poderes do deus Tigre Branco, num esquema bem similar ao deus Pantera do Pantera Negra, ou ao deus da Lua, com o Cavaleiro da Lua. Mas toda essa história como vigilante dele teve um fim bem trágico. Ele reapareceu muitos anos depois nos quadrinhos, tentando prender alguns bandidos que tinham acabado de matar um policial, mas no fim das contas, ele que foi incriminado de ter matado o policial. Matt Murdock então oferece para defendê-lo. E se você não percebeu ainda, essa história está muito, mas muito similar com o que rola na série. Por isso que a conclusão dessa história nas HQs pode de repente ser um grande spoiler, então estejam avisados. O Matt não consegue ajudar o Hector. E no fim das contas, quando é condenado, o Hector tenta fugir e é assassinado ali mesmo na saída do tribunal. Um momento que é visto como um espetáculo por muitas pessoas. Quem herda o amuleto e recebe os poderes do Tigre Branco a seguir são outros membros da sua família. Primeiro, a sua sobrinha, Angela Del Toro, que começa como heroína, mas depois se torna vilã. E por último, a irmã mais nova dele, Ava Ayala, que de fato é uma heroína e é a atual Tigre Branco dos quadrinhos. Enquanto está conversando com o Matt, o Hector menciona que tem pessoas desaparecendo nas ruas. E isso pode ter a ver com a atuação do Mills, que nos quadrinhos fez arte com o sangue de dezenas de pessoas desaparecidas. Curioso é que o Mills, quando o negócio apertou, ficou do lado dos vigilantes e contra o prefeito Fisk. Estou curioso para ver se isso vai rolar na série. Bibi Urich, sobrinha do Ben Urich, aparece. O Ben é um personagem bem importante nos quadrinhos que teve a sua introdução nas histórias do Demolidor, mas quando se pensa em repórter, ele é o cara e inclusive trabalhava no Clarim Diário. Comandado pelo J. Jonah Jameson e onde o Peter fez aquele bico de fotógrafo. No fim da primeira temporada de Demolidor na Netflix, o Ben Urich estava prestes a escrever uma matéria denunciando o Rei do Crime. Só que então ele foi morto pelo próprio Rei do Crime. Esse sacrifício também foi para proteger a Karen Page, que ajudou ele nas investigações e dali em diante assumiu esse papel investigativo. Me pergunto se a Bibi Urich está jogando um jogo duplo aí e a sua intenção é, na verdade, desmascarar o Wilson. Na conversa, ela solta um fato que ele não sabia ainda sobre o chefe de polícia. E isso deixa o Wilson claramente desconfortável. Não ter controle da situação, não saber de tudo o que está rolando é uma coisa que ele definitivamente não gosta. Mas parece ter sido um primeiro passo para a menina conquistar a confiança dele. O buraco na rua que o Fisk resolve parece ter sido causado por uma briga de super-humanos, não é não? Seria o Homem-Aranha, o Hulk Vermelho, enfim.
teria sido interessante mencionarem isso. Mas a gente já consegue ter uma boa noção de como é o Fisk prefeito. Ele dá um jeito de resolver as coisas. É tapar buraco, é conversar com a jornalista independente, é arrumar o apoio do chefe de polícia. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Isso, para mim, denuncia táticas que os políticos de fato usam hoje em dia. E, infelizmente, com isso convertem pessoas que deveriam ser neutras em fãs declaradas. Fã de político é horrível. Acho curioso também como muitas pessoas dizem que essa série não é política. O personagem é o prefeito, pô! Então, mesmo que não estejam tentando fazer um paralelo direto com alguma coisa da realidade, é inegável que várias situações vão lembrar e vão nos advertir de situações do mundo real. Infelizmente, a gente vive num mundo tão polarizado que qualquer comentário pode destruir uma carreira ou destruir a imagem de uma pessoa para outra. Tanto que os atores Charlie Cox e Vincent D'Onofrio decidiram evitar responder essa pergunta para mim diretamente. E eu que deixei o Demolidor e o Rei do Crime sem graça com a minha pergunta. With the political climate today, how relevant do you guys think the Kingpin as a character is? Well, the thing is though, I started playing Kingpin before we had all this nonsense going on. So it's just, I've just kept doing, a little more, but the same thing I've been doing always. So I don't find it relevant at all. I think our stuff is purely fantasy and the other stuff is real world. I don't think about it at all when I'm playing Fisk or when we're doing our show in any capacity, actually. I don't think it's our job to draw parallels, put it that way. This is a superhero show. Hopefully is very relatable and ideally is enjoyed by everyone, regardless of how you feel about, whatever your political leanings are. I think it would be wrong for us, it's never something we've discussed in the making or the writing of the show. Obviously, I can see where people might draw parallels just by the nature of the fact that in this season we have a mayor. I feel like I put you in a spot right there. That's okay. No, it's fine. It's a great question. It's just that we're just, there's a lot of other things on our mind than that. Yeah. Of course. Todos os trechos dessa entrevista estão nas minhas redes sociais. Só ir lá, @MiguelLoquia, que você vai ver. A entrevista tá muito legal. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que não vale ter políticos de estimação. Defender fulano ou cicrano como se fosse um salvador, isso é receita para desastre. Mas principalmente, vamos evitar considerar um inimigo aquela pessoa que discorda da gente. Sério, nós temos tantos problemas na nossa sociedade, não vai ajudar em nada ficar considerando uma outra pessoa um inimigo, quando na verdade é um outro cidadão que deveria estar nos ajudando a construir as coisas, melhorar as coisas, mesmo que a gente pense em soluções diferentes. Sério, enquanto a gente briga, os ricos e os poderosos estão só lucrando. O amor do Matt está num evento de lançamento do seu livro. E você pode estar aproveitando o Super Saga também em supersaga.com.br. Sabe que essa capa aqui, foi autorizada pela Marvel, né? Já contei essa história. Mas o livro que ela está lançando é sobre superar traumas. E ela está cogitando fazer um outro lançamento de um outro livro sobre personas projetadas. Gente, parece que indiretamente o trabalho dela é sobre o Matt Murdock. O carinha que aparece pedindo uma consulta pode ser a versão do Mills dessa série, mas eu preferiria que não fosse. Afinal, o charme desse vilão asqueroso nas HQs é ele ser um grande mistério. Ele não tem humanidade alguma, não tem nada com que você possa se identificar com ele. E o assistente do Wilson Fisk ali é só o começo, porque por cenas de trailers, dá pra ver que ela vai se aproximar bastante do Wilson. E eu vou trazer até uma teoria maluca aqui de que talvez ela se aproxime do Wilson Fisk como interesse romântico. O que adicionaria aí uma tensão não só ao casamento do Rei do Crime, como também à relação deles com o Matt Murdock. E deixaria ainda mais irônico se essa possibilidade de fato se concretizar, já que a relação dela com o Fisk começa sendo a terapeuta de casal dele. Nas cenas do Wilson com o chefe de polícia, parece evidente que haverá dois lados separados do departamento de polícia. Tem um lado tradicional, que faz tudo de acordo com a lei e é contra o Wilson Fisk,
mas também tem um lado que faz tudo com as próprias mãos, e seria a favor dele. Portanto, Wilson Fisk, em breve, pode aprender a usar esse lado mais violento da polícia como sua arma. Uma situação similar ao que ele fez com os Thunderbolts nos quadrinhos. A jogada dele, inclusive, de guardar a foto embaixo do papel de sanduíche, foi simplesmente genial. Não só pela cena ser excelente, mas porque dessa forma o Wilson também cria uma proteção para si mesmo. Caso ele precise testemunhar sob juramento, se ele mostrou uma foto para intimidar o chefe de polícia, ele pode simplesmente dizer não. Ele estava só comendo um sanduíche, mostrou uma embalagem, qual é? O Wilson Fisk hoje precisa ser 100% limpo. Ele mesmo disse isso. Matt consegue uma coisa muito importante. Ele vai ser capaz de defender o seu cliente sem revelar que ele é um vigilante, que é o Tigre Branco. A situação parece bizarra, mas faz total sentido legalmente. Foi o Matt quem havia descoberto essa informação, mas ele próprio decidiu levar isso para o juiz. Afinal, como advogado, ele não podia omitir nenhuma prova. Decidiu então levar ela no privado para negociar que a informação não fosse usada no caso. E isso faz sentido porque, afinal, o julgamento é pelas atividades do Tigre Branco em uma noite em específico, e não pelas atividades dele no decorrer de vários dias como vigilante. Essa situação bizarra de tribunal me lembra muito nos quadrinhos quando o Matt conseguiu legalmente ser julgado e depois aprisionado, usando a sua máscara de demolidor e sem revelar sua identidade secreta. Matt até que tentou conseguir informações para o caso de forma tradicional, mas foi obrigado a usar os seus super sentidos para conseguir. É o super-herói, o vigilante, rastejando para sair de dentro do advogado. Depois de deixar os policiais incapacitados, parte da força policial deve se voltar com força contra o Matt, eu teorizo. E o fato de um dos policiais ser fã do Justiceiro, ao que parece, indica que o Frank Castle vai ser arrastado para essa bagunça toda. Policiais agindo como vigilantes é muito perigoso, e esse foi um real problema dos Estados Unidos alguns anos atrás. Se você sentiu falta de algum detalhe aqui, talvez eu já tenha mencionado no meu vídeo de análise nota. Mas eu sei que é impossível pegar tudo, então se por acaso você percebeu alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar essa série comigo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.